temos mais essa oportunidade. Porque você poderia estar em outro lugar, fazendo outras coisas, mas está aqui. E não existe, aquilo que a gente chama por uma causa, Foi uma coincidência eu estar aqui hoje. Será? O que você acha? Se você tivesse nascido na Arábia Saudita, você estaria onde uma hora dessa? Fazendo o quê? Aprove ao Senhor que você nascesse aqui. Aprove ao Senhor te encontrar. Irmãos, eu gosto de alguns livros da Bíblia, sabe, que me chamam mais atenção. Não que a Bíblia inteira não seja fabulosa, mas tem alguns livros, tipo Jonas, próprio Lamentações, o Eclesiastes e Jó. A gente vai falar um pouco sobre o dia em que Deus ficou em silêncio. Forte, né? Deus já silenciou na sua vida? A filosofia vai dizer para a gente que nós temos mais perguntas do que respostas. Ou você nunca falou assim: Senhor, parece que o Senhor não me ouve. Por que isso? Mas Senhor, por que aquilo? Por que tem que ser assim? Por que comigo? Por que tem que ser eu? Ou vai dizer que é só eu, que isso acontece só comigo? A Bíblia está recheada dessas histórias, amados, desses acontecimentos, desses fatos, e Jó é um caso deste. E aí eu quero chamar você para a gente ler no capítulo 1, e depois a gente vai para o capítulo 42, o capítulo 1, só o verso 1. E Jó não era qualquer um. A gente pode até ser um qualquer, desde que não seja qualquer um, E Jó é esse caso. Jó não é qualquer um. Você e eu também não somos qualquer um. O salmista vai dizer no Salmo 139 que a gente ainda informe, lá no ventre da nossa mãe, o Senhor já havia escrito sobre os nossos dias. Ele nos conhece. A gente não passa desapercebido pela vida. E o capítulo 1 e o verso 1 diz assim: houve um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e aquele homem era perfeito e íntegro, e alguém que temia a Deus e afastava-se do mal. Essa perfeição aqui não quer dizer que é igual a Deus. Quando você encontrar perfeito na Bíblia, relacionado ao homem, significa que ele é o teleios. Lembra, Luiz? É o maduro. É aquele que já se posicionou. É aquele que sabe o que quer, independente de qualquer circunstância. E aqui o texto vai deixar muito claro que Jó, ele era alguém perfeito e íntegro. E também temia a Deus e afastava ou desviava-se do mal. Então, Jó não é qualquer um. O verso 1 do capítulo 42. Então Jó respondeu ao Senhor e disse:
Eu sei que tu podes fazer qualquer coisa, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, e por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amados, aqui tem uma história. Se você nunca teve a oportunidade de ler esse livro, faça isso. Vá lá, para você também colocar mais pontos de interrogação na sua cabeça. Mais questionamento, isso não é problema. Quanto mais você questiona, significa que você está buscando. Significa que você não é alguém que está inerte, que parou de viver. Se você está se questionando a vida, questionando tudo, é porque você está vivo. É porque você está buscando compreensão. E quando a compreensão chegar, vai continuar ainda outras. Então presta atenção, queridos. Essa história aí, ninguém quer viver. Ninguém. Então imagine comigo uma cena. Um homem acorda cedo, todo santo dia. Faz suas orações, como todo dia. Cuida da família, como sempre. Trabalha honestamente o tempo todo. Trata as pessoas com respeito, com dignidade. Ele não é perfeito, mas é íntegro. Perfeito porque quando a gente fala em perfeição, só existe um, né? Você conhece esse tipo de pessoa? Você é esse tipo de pessoa? Você se reconhece nessas qualidades? Tá, não responda para mim, mas se questiona, sim, a gente busca fazer tudo isso, não é? Porém, chega um determinado dia que o mundo desmorona. Chega um determinado dia que os filhos morrem, os bens desaparecem, o corpo adoece de uma maneira que dói só de olhar. E as únicas pessoas que sobram ao seu lado são alguns poucos amigos, que chegam também com a boca cheia de respostas, e esse é o problema. Quando a gente tem todas as respostas, o problema está em nós. Não tem nenhum problema a gente ter todas as perguntas. Isso é bom. Agora, ter todas as respostas, não dá. Ou querer tê-las, né? Então, esse homem é Jó. A história dele está no meio da Bíblia, porque pode ter certeza que quer ensinar muita coisa para a gente. A gente precisa compreender. Então esse sermão aqui não é um sermão sobre Jó somente. É um sermão sobre mim e você. É sobre nós. Ou você acha que a Escritura está aí para quê? Para contar história para a gente? Nossa, só quem era Jó. Não, é para que a gente se veja muitas vezes nessas histórias. É para que a gente compreenda o cuidado de Deus, ou o silêncio dele também, muitas vezes, que é o que a gente vai observar aqui. Então o livro de Jó não é um livro difícil, é um livro verdadeiro. Mas muitas vezes, como a verdade dói, a gente gosta de passar longe, é assim ou não? Se vai bater na porta lá de casa, para muitas vezes apontar o dedo para mim, eu quero que passe longe, não é assim?
A gente não gosta de ser confrontado. A gente gosta de ter o ego massageado. É ou não é assim? Oh, você está legal, que bom. Olha, você é maravilhoso. Mas quando entra o mais, lembra das igrejas do Apocalipse? O Senhor chegava lá, olha, vocês estão de parabéns. Entretanto, vocês estão pisando na bola. A gente não gosta. Quando coloca o dedo na ferida, dói. Não dói? Então, mas olha só, o homem que Deus chamou de exemplo. A Bíblia, ela abre o livro de Jó da maneira mais direta possível, sem enrolação, sem introdução longa. Ela vai dizendo assim: este homem é íntegro, ele é reto, ele teme a Deus e ele se desvia do mal. E vai acontecer umas histórias aí, quando você chega lá no verso que a gente leu, no 42, e Jó, irmão, Jó não ficou quieto diante da sua situação. Ele pôs a boca no mundo, ele queria entender. Ele olhava para tudo aquilo que ele fazia todo santo dia. Ele era aquele que era honesto no seu dia a dia, respeitava o outro, o seu próximo, ele cuidava da sua família. Então, ele fazia tudo porque ele era alguém reto, como nós buscamos ser, o mais reto possível. Porque para ser parecido com Jesus tem que andar próximo dele. Então a gente busca isso. Mas não significa que tudo vai dar certo como a gente imagina, né? A gente acha que ser feliz é ter tudo que a gente quer. E não, quando você vai no Sermão do Monte, felicidade, Jesus não fala o que é. Ele só dá as características das pessoas felizes, e elas choram, elas sofrem, elas planteiam, elas precisam ser aquelas que vão apagar incêndio, não colocar fogo. E agora a gente chega aqui em alguém que é reto, que é temente a Deus, que é obediente, que ora pelos seus filhos, faz sacrifício, oferecendo ao Senhor por causa dos filhos. Vai que eles desobedeceram, vai que em algum momento eles entristeceram o Senhor. Pensa quem é Jó? Dá de 10 a 0 em nós ou não? Tá, não dá? E o mais impressionante é que Deus mesmo vai falar ao adversário, se você continuar lendo no texto. Ele aponta para Jó e diz: não há na terra outro como ele. Meu irmão, você já se imaginou Deus falando assim sobre você? Tem muitos por aí, mas igual esse, não. Pense bem no que significa isso. Jó não era, como a gente já comentou aqui, perfeito. A Bíblia não vai dizer que ninguém é igual a Jesus. O único perfeito aqui nessa terra foi ele. Mas ele era um homem que levava Deus a sério. Ele era um homem que levava o outro a sério. Ele era um homem que na segunda-feira para ele era igual ao domingo. Não tinha dia diferente. Ele fazia todo dia como se fosse o último. Ele não era alguém que a fé era algo de vitrine, que era só para demonstração. Não, ele vivia. O texto bíblico vai dizer que ele vivia, que a sua trajetória era de fato assim, beirando a perfeição. Ele não abria mão de honrar a Deus. Se você já ouviu alguém dizer: isso está acontecendo com você porque você pecou, você vai ficar triste ou não? Bravo ou não? Chateado ou não?
Então o livro de Jó ele foi escrito, entre outras coisas, para destruir essa mentira, né? A famosa lei da causa e efeito. Aquilo que às vezes eu brinco dizendo o seguinte: parece que Deus é aquele velho ranzinza, barba branca, lá na janela do céu, esperando você pecar para jogar um raio em você. Às vezes a gente fala assim: deve estar em pecado, só pode. O que eu fiz, Senhor? Eu faço isso, faço aquilo, cumpro com as minhas obrigações, e está tudo dando errado. Como se fosse isso. Amados, Gênesis 1 e 2 é o mundo perfeito. Infelizmente a gente chegou em Gênesis 3, a queda. A partir daí, irmãos, o mal habita em nós. E tem aqueles que perguntam: puxa vida, mas se Deus é bom, por que Ele aceita o mal? Porque se Ele destruiu o mal, Ele vai ter que destruir o malvado. E aí todo mundo desaparece. Não dá para destruir o mal sem destruir o malvado. E o que Ele preferiu? Nos dá outra oportunidade. Nos entregou o seu melhor, o Filho, Jesus, que morreu por nós. Mas a gente não pode esquecer que a gente ainda está neste mundo aqui. Tudo que acontece e a gente ruim acontece com gente boa também, né? O sol nasce para todos, a chuva cai para todos. Deus não escolhe: isso aqui é bom, chove para esse, aquele é ruim, calou na cabeça dele. Não, assim como Ele nos ama, que nós estamos já encaminhados, Ele ama também aqueles que estão distantes. Os mais vis pecadores, Deus ama como nos ama. Então Deus não faz distinção. Puxa vida, mas nós já reconhecemos Jesus. Sim, estamos neste mundo. Infelizmente você chegou em Gênesis 3. A queda, a desobediência, o afastamento de Deus. Mas glória a Deus que Jesus veio. Aí a gente pode se aproximar, mas aí a gente ainda está carregando as marcas do pecado. Até que Ele volte, vai ser assim. Irmãos, e aí você tem amigos, né, que chegam para te ajudar. Puxa vida, que você está precisando. E aí o texto vai dizer que esses amigos, eles chegam, e que amigos maravilhosos, amados, no primeiros 7 dias, porque ficaram com a boca fechada, se condoendo com Jó. Como é maravilhoso amigos que sabem fechar a boca, que na dúvida fica quieto. O problema é quando se enche de certezas. E aí, o dedo em riste aparece. Amados, os 3 amigos de Jó ficaram sabendo do acontecido, e eles foram visitá-lo. E eles ficaram assustados quando chegaram e viram a condição de Jó. Um homem rico, um homem abençoado, que tinha uma família maravilhosa, que cuidava inclusive dos servos, como se fosse da família. Não havia necessitado próximo de Jó. E aqueles amigos chegam e vê Jó sentado na cinza, raspando o seu corpo, raspando com um caco de telha. A história vai dizer que até as unhas dele caíram. Era tão difícil o estado de Jó, que os seus amigos chegam e ficam: falar o que para este homem? Conhecendo a sua trajetória, vai dizer o que para ele? O problema, irmão, é quando o tempo vai passando, que a gente está junto, e aí a gente começa a querer achar algo para dizer.
Quando a gente não tiver nada para dizer, não diga. Então, esses foram os melhores 7 dias que eles tiveram juntos. Mas quando abriram a boca, começou o problema. E aí nós vamos ver os 3 camaradas. O primeiro ele começa até educado. Lá no capítulo 4, o verso 7, ele vai dizer assim: recorda-te, qual o inocente que pereceu? O que ele está querendo dizer? Se você está sofrendo assim, fez alguma coisa errada, né, Jó? E aí? Se coloca no lugar de Jó. O segundo, o Bildade, ele é mais direto. Capítulo 8, o verso 3. Porventura Deus perverte a justiça? Ele estava dizendo exatamente o seguinte: Deus não erra, Jó. Logo você está assim porque o erro é seu. Assume. Põe para fora o que vocês fez de tão grave assim. O terceiro, Zofá, é aquele amigo que não tem paciência. E no verso 6 do capítulo 11, ele vai dizer: saiba que Deus te revela parte da tua iniquidade. Sabe o que ele está querendo dizer? Na verdade, você merecia mais do que você está recebendo. Vai assumir ou não? Irmãos, gente religiosa é assim. Quer resolver o problema do outro, mas ela só acha o problema no outro. Ao invés, Jesus falou que a gente tem que chegar lá para jogar água na fogueira. O problema nosso é que a gente quer aumentar essas chamas. A gente joga a gasolina. 3 homens que conheciam as Escrituras, eles vão citar. Mas conhecer as Escrituras não resolve o problema de ninguém. Os ateus mais sérios e respeitosos, eles conhecem a Bíblia. Te ensina inclusive, me ensina inclusive. Então o problema não é saber que está registrado na Escritura. Tá? Não é ser teólogo que resolve o problema. Não é conhecer o que está registrado. Não é saber de trás para frente, da frente para trás, o texto da Escritura. Não é só isso. Esses moços vieram consolar o seu amigo. Imagine se não fosse o contrário. E cada um deles fez Jó se sentir pior do que a doença. Já se sentiu assim? Alguém te colocar tanto para baixo que o que você está passando parece que ficou até pequeno, diante da grandiosidade do inferno que te colocaram? E por que eles fazem isso? Porque eles tinham uma teologia que funcionava muito bem no papel, na cabeça deles. E aí entra os achismos, né? Só pode ser isso. Não, Deus é perfeito, então o problema é no Jó. É você que está com problema. É você que pisou na bola. A teologia deles era muito simples, amados. Deus não é simples. Deus é complexo. A teologia não explica Deus. Tá? Teologia, estudo de Deus. Quem consegue estudar Deus? Não dá. No limite a gente vai ter, né? Puxa vida. Por isso que a gente vive perguntando, porque Deus não é simplista.
Ou se tem relacionamento com Ele, ou não adianta querer, que não vai conseguir explicar Deus. Ele não é palpável, você não vê. Tem que ter experiência com Ele, e tem que saber que às vezes também Ele silencia, Ele não te responde. Algumas circunstâncias, eu conversando com minha mulher, eu falo assim: olha, está dando tudo errado, então não adianta a gente nem remar contra nem a favor da maré. Deixa ver aonde é que a água vai levar a gente, porque não dá, ninguém consegue remar contra a maré o tempo todo. Chega um momento que você fala assim: ó, já remei demais, não aguento, não dá para ir contra a maré, então deixa ver para onde a maré vai levar a gente. Tem vezes que Deus quer levar a gente assim, amados, né? Tem vezes que a gente tem que ir ao Deus dará. Já ouviu essa frase? Puxa, aquele fulano está ao Deus dará. Irmãos, a melhor coisa que existe é estar ao Deus dará. É que quando Deus conduz, é quando Deus dá, é quando Deus faz. Não adianta espernear, irmão, quando as coisas estão ruins, quando tudo está difícil. Não adianta remar contra a maré, não tem o que fazer. Não tem problema você perguntar. Não tem problema questionar, não tem problema ficar bravo. Você acha que Deus vai ficar preocupado se você está bravo? Jó ficou irado. Jó questionou Deus. E Deus vai usar 4 capítulos para responder a Jó. Do capítulo 38 até o 41, é Deus ali chamando Jó e fazendo perguntas para Jó. Olha só, já não está bom. Jó fazendo um monte de perguntas, agora Deus chega com um monte de perguntas, com um caminhão de perguntas e descarrega em cima de Jó. Depois você lê o 42 para você ver. Não, do 38 ao 41. Aí chega no 42, Jó se rende, fala assim: eu me rendo. Eu falei de coisas que eu não conhecia, não entendia. Chega, Senhor, então vai lá. Eu conhecia daquilo que eu havia aprendido porque alguém me disse. Agora não, agora eu te sinto. Agora eu tenho essa experiência. Então, amados, o livro de Jó ele foi escrito para responder a essas frases. Será? Não. Não foi para responder as nossas perguntas. É para dizer para a gente: continua perguntando. Mas continua ali confiando que o Senhor, Ele tem poder para mudar a sua história. E o que Jó fez, poucos de nós têm coragem de fazer. Enquanto os amigos falavam de Deus, Jó fazia algo diferente. Ele falava com Deus. Eles estão dizendo assim: Jó, se rende. Jó está falando: Senhor, não sou isso. Eu não fiz isso. Eu não aceito essa condição. Isso não sou eu. E o que ele dizia não era bonito. Não era um testemunho de domingo. Era o grito de um homem destroçado. Ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Ele queria que esse dia desaparecesse. O cara que trouxe a notícia que ele nasceu, ele falou assim: esse cara não deveria nascer. Jó 10:18 diz assim: por que não me apagaste como nuvem, para que eu não existisse? Ele está falando com Deus. Por que o Senhor não me apagou como a nuvem? Está só perguntando. Por quê? O Jó 23:3: que eu soubesse onde poderia encontrar, eu iria a seu tribunal. Ele quer ir no tribunal de Deus contra o próprio Deus. Mas ele tem coragem de falar. Ele não ficou brigando com os amigos. Ele ia falar direto com Deus: Senhor, não é isso, não é assim, eu não creio que é assim, eu não aceito essa situação. Então seria melhor se eu tivesse sido apagado como a nuvem.
E Jó estava acusando Deus? Lógico que não. Ele estava questionando, claro, porque a gente quer entender. Todos nós somos um ponto de interrogação ambulante, amados. Vive se perguntando ou perguntando, né? Às vezes a gente não tem coragem de dobrar o joelho e falar: Senhor, não dá, né? A gente não tem coragem, a gente é cheio de milindre, mas Deus conhece o nosso interior. A gente quer usar a palavra bonita: Senhor, Santíssimo e Eterno Deus. Não, já chega assim: Senhor, por que não me apagou como apagaste as nuvens? Por que eu tenho que passar por isso? Qual que é o problema de você perguntar? Deus não é melindroso, não. Deus não é aquela plantinha, lembra aquela plantinha que você põe a mão, ela murcha? Lá no Nordeste a gente chama ela de melissa, não sei como é que a gente chama para cá. Mas ela está lá toda bonita. Você coloca a mão nela, murcha. Então preste atenção, ele está falando com Deus, não sobre Deus. Ele não está dizendo o que Deus é, ele está falando assim: Senhor, e aí? Vai me responder ou não? Vou ter uma resposta ou não? E o que importa é que ele estava de joelho. Ele estava prostrado. Se você pegar o texto, vai dizer que quando ele recebe a notícia de toda a desgraça que aconteceu, ele ajoelha e adora, se prostra. Deus me deu, Deus tomou, bendito é o nome do Senhor. E o texto vai dizer: em tudo isso não pecou Jó. Mas ele não é aquele cara covarde. Ele está de joelho, mesmo com os dentes cerrados nas suas questões. E aí, Deus, eu quero saber. Ele ainda estava orando. Ainda que a sua oração fosse uma queixa, ele estava lá, e Deus não tem nenhum problema com isso. Isso é muito diferente de abandonar a fé. Porque Deus não faz, eu vou agora, né? Chutar o pau da barraca. Agora é. Não, amados. A Bíblia é recheada desse tipo de oração. Davi, a gente encontra Davi gritando nos Salmos. Jeremias maldizendo o dia que ele nasceu. João Batista manda perguntar a Jesus: é tu mesmo, Cristo, ou nós vamos esperar outro? E eu não tenho nenhum problema com isso. E Jesus, até ele na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Gritar para Deus ainda é falar com Deus. E falar com Deus, mesmo na raiva, mesmo no calor da dor, ainda é fé. Não tem problema. O que mata, amados, a fé, não é a dúvida. A gente é recheado de dúvida. Não tem nenhum problema. Fé não é fé e dúvida não são oposições. O problema é o silêncio. É quando a gente se tranca e morre. A psicóloga pode dizer muito bem para a gente, né? Quando a gente silencia com os nossos dramas, o que acontece? Adoece. Inclusive o câncer pode vir daí, né? Aquela amargura lá enraizada, sem querer colocar para fora, mas coloca no lugar certo, né? Não é no trânsito, né? Não é com o vizinho, é no joelho, e vai lá com todos os seus questionamentos, derrama lá. Pode ter certeza, no limite ele vai estar te assistindo. Ele vai estar dizendo que você não entendeu nada. Quando você entender, você vai agradecer. E Jó não entendia nada. Se a gente não conhecesse o início desse texto, a gente também ia ficar como Jó. Deus está de brincadeira.
Não, o mundo espiritual tem coisas acontecendo e a gente não tem ideia. A gente não tem ideia. Então Jó nunca parou de falar. E no fim, é exatamente isso que o salvou. Mas Deus silenciou. Deixou Jó falar. Mas chega um momento que Deus vai falar, pode ter certeza. Não se preocupe, Deus está em silêncio. Continua gritando. Continua esperneando. Continua chorando. Vai chegar o dia dele falar. E ainda assim você vai descobrir que o seu monte de questionamento continua do mesmo jeito. Deus não tem que dar satisfação para ninguém. Mas chega um dia que finalmente Deus fala. E o que ele diz? Depois de 37 capítulos de discursos, Deus aparece. Ele não tem pressa, amados. Deus não tem pressa. A gente que é apressado. Um dia para Deus é como se fosse 1000. 1000 é como se fosse. A gente é que tem de vida aqui nessa terra ínfimos, no máximo 70, 80, né? Não, Deus tem toda a eternidade, passada, futura. Não tem problema com isso. E ele vai aparecer de um jeito que ninguém esperava. A gente acha que Deus vai chegar calminho. Oh, meu filho, vem para cá. Ele vem dentro de um turbilhão de redemoinho, vem quebrando tudo, e ele chega, ele não vem naquele vento suave, ele não vem numa visão tranquila, ele vem numa tempestade. Você está na tempestade, não tem problema, eu vou chegar com mais. Vem mais tempestade. E ele não traz respostas, ele traz mais perguntas. Olha lá Jó 38, verso 4. Jó, porque Jó se justificou, irmão. Logicamente, ele está dizendo assim, eu não fiz nada disso que meus amigos estão dizendo. E ele vai justificar, e aí Deus começa perguntando para ele, Jó, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Jó 38, 4. Você estava onde? Olha lá. Responda se você tem entendimento. Onde é que você estava? Se você é tão velho assim, se você conhece tanta coisa, você estava onde? O verso 8 do capítulo 38. Quem fechou o mar com portas? Por que o mar não derrama, Jó? Quem foi? O verso 16 do capítulo 38. Já entraste nas profundezas do mar? Conhece lá a profundidade do abismo que está lá? E continua, verso 31 do capítulo 38. Podes prender as Pleiades, né, aí está falando de astronomia, né, o aglomerado de estrelas. Você pode prender as estrelas? Conhece de astronomia, Jó? Não para por aí, o verso 33 do capítulo 38. Conhece as ordenanças do céu, que governa todo esse universo, você conhece? Você pode estabelecer a sua influência? Não, perguntas depois de pergunta. Ele estava esperando respostas. Você também está esperando respostas? Vem mais perguntas. Estrelas, oceanos, chuva, leões, corvos, cavalos de guerra. Deus faz um tour pelo universo inteiro para questionar Jó. Perguntas repetidas várias vezes. E aí ele vai dizer, você estava lá, né? Você entende dessas coisas, né? Você pode, né? E a resposta de Jó qual que é?
Claro que não. É a nossa, irmãos, a gente não consegue medir força com Deus. Não dá para disputar com Deus. Mas não tem nenhum problema fazer pergunta, Ele vai chegar com mais um pouco só, é só isso. Então, amados, isso não é resposta. Jó estava esperando resposta, não é? Você está esperando respostas? Irmãos, isso, quantas vezes eu estou aqui falando, mas quantas vezes eu estou angustiado por isso que não chega a resposta? Chega mais perguntas. Mais perguntas. Mas continue perguntando. Continue de joelho. Continue clamando. Jó perguntou sobre o seu sofrimento. Deus está falando de estrelas, de universo, de animais. É mais do que parece, não é? Mas está lá. Deus não está se esquivando de responder, amados. Deus está dizendo algo mais profundo. Como a gente conhece a história de Jó, a gente sabe o que aconteceu, como se passou, o que estava por trás de tudo aquilo. Na verdade, Deus está protegendo, mesmo na sua angústia, na sua dificuldade, Deus está te protegendo, está cuidando de você. Poderia ser pior. Sempre pode ser pior. Mas Deus está lá controlando. O universo que você vê tem uma ordem que você não enxerga. A gente imagina, a gente olha para o infinito e a gente fica, boquiaberto, mas a gente nem imagina o que tem. A gente conhece o mínimo. Existe uma sabedoria, amados, trabalhando por trás, inclusive das nossas dores. O C.S. Lewis diz que a dor, ele é o megafone de Deus, para que a gente não se esqueça de que existem coisas maiores, para que a gente saiba que existe um Deus. Você e eu não está sozinho nesse cosmos. A gente acha, o problema nosso é que às vezes a gente acha que a gente é a última Coca-Cola do deserto. A gente quer falar, Deus, ei, sou eu aqui, ó. Eu falo assim, só isso. Às vezes a gente se acha. E aí Deus tem que chegar, colocar a gente no lugar, muitas vezes. Então, amados, você está dentro de uma história que é maior do que você pode ver de dentro dela. A gente, dentro do nosso turbilhão de problemas, a gente não consegue ver. Mas Deus está vendo tudo, Deus está controlando tudo, Deus sabe exatamente tudo que a gente precisa. Amados, não adianta, Ele não vai trazer uma resposta intelectual para você. Você está esperando aquela resposta. Não. Ele quer trazer uma revelação pessoal, exclusiva. Ele vai dizer para Jó, põe a mão na boca, Jó, porque eu vou perguntar e você vai me responder. Você está cheio de si, você está ensimesmado. Você acha que sabe de algumas coisas que você não sabe. Eu vou te perguntar. Irmão, Deus não explica o sofrimento. Deus não explica. Mas Ele aparece no meio do sofrimento, para dizer para você, eu estou contigo aqui. Quando Elias estava na caverna, Deus chega para ele e fala, o que você está fazendo aqui? Ele não gritou lá de fora. Eu já ouvi pregador dizendo assim, que Deus falou assim, o que você está fazendo aí, Elias? Sai daí. Não, ele falou assim, o que você está fazendo aqui? Ele estava lá na caverna também. Quando Ananias, Misael e Azarias foram lançados na fornalha, ele estava com eles lá, jogaram 3. Eles viram 4. A resposta é lá, é junto.
Você não foi destruído porque eu estou junto. Esses problemas que você enfrenta são problemas da vida. Faz parte, você tem um corpo, não tem? Esse corpo está sujeito a muitas coisas. Você está sujeito também. A diferença é Deus. Se Ele estiver junto com você, as circunstâncias é de menos, irmão. O problema é que a gente não entende. A gente não compreende, essas coisas são difíceis, principalmente quando a gente está na angústia, na dor, no sofrimento. A gente quer respostas. Não. A gente não vai ter todas as respostas. Vai vir mais perguntas. E aí eu gosto, irmãos, da frase que resume o livro inteiro. Depois que Deus fala, Jó responde e ele vai dizer em uma frase: eu ouvia sobre o Senhor, era isso que eu sabia. Agora eu experiencio, eu te vejo. E ver, irmãos, não é de olhar. Agora eu tenho experiência, agora eu te reconheço. Agora não é mais sobre o que alguém falou sobre o Senhor. Agora é quem o Senhor é comigo. Nesse momento, nesse lugar, nesse sofrimento, agora eu sei. Eu te conhecia porque meus pais falaram de você para mim. Eu nasci no Brasil, e o Brasil é conhecido como um país cristão. Jó nasceu em Ur, alguém falou para ele do Deus de Abraão, ou do Deus que criou o universo. Você já imaginou alguém que nasceu num país muçulmano? Como que ele vai encontrar Deus? Pelo próprio Deus. Conforme o Salmo 19, Deus vai se revelar pela própria natureza, ou utilizando outros meios que muitas vezes a gente fala assim: nossa, eu sou cristão, eu sou abençoado. Porque tu nasceu aqui, porque tu foi encaminhado desde o berço. Então é o que Jó está dizendo. Eu nasci com alguém que me falava do Senhor, mas é só hoje que eu te conheci. Mesmo eu fazendo tudo que eu fazia, mesmo com toda a retidão que o próprio Senhor disse que Ele era assim, que Ele era único, ainda assim Ele vai dizer assim: eu te conheci só agora, só depois de um caminhão de questionamento que o Senhor fez para mim. Eu achando que o Senhor vinha trazer resposta, eu trouxe mais perguntas, mas ainda assim é agora que eu te conheci. Meus ouvidos te ouviram. Isso é aquela fé que a gente herdou, amados, dos pais, da família. Em algum canto a gente ouviu, alguém falou para a gente. A fé que a gente aprendeu na escola dominical, no culto, aquela que a gente ouviu do testemunho do domingo à noite, da mãe, da avó. É o Deus que nos contaram. Esse Deus é real, isso não diminui a nossa fé. Mas tem uma diferença entre a gente saber sobre alguém e conhecer de verdade. Você conhece? Eu conheço assim, de vista, não é assim? Você conhece um famoso aí? Fala aí um famoso que você conhece. Você conheceu o Michael Jackson? De ouvir falar, né?
cantava, o cara dançava, que parecia que ele estava flutuando, não era isso? Porque você ouviu falar sobre ele, você tomou um café com ele, então você não conheceu o Michael Jackson. Você conhece Jesus de Nazaré? Sim ou não? Já tomou um cafezinho com ele? Todo dia, né? Claro. É diferente, não é? Deus não é só aquilo que contaram para a gente, é aquela experiência que a gente tem. Senhor, olha, está difícil, mas eu vou continuar. Mas eu quero saber o que está acontecendo. Mas eu vou continuar acreditando. Eu quero saber, Senhor, não é possível, eu não aceito. Eu faço isso, aquilo outro, eu faço certo. Eu não xingo ninguém, não mostro o dedo do meio para o cara da rua, lá que fechou no farol. Eu abençoo ele, vai abençoado. Ele me xingou minha mãe. Mas eu continuo, Senhor, eu vou continuar assim. Não vou ofendê-lo. Mas eu quero saber, por que está acontecendo comigo? Continue perguntando. Mas pode ter certeza, no dia que Deus chegar com um monte de pergunta para você, aquilo vai ainda que não saia a dor, mas a alma vai ficar leve. Assim, puxa vida, eu tive aquele encontro. Não era como eu queria, mas foi melhor. Porque foi do jeito dele. Irmãos, quando é do jeito dele, a dor pode continuar. Mas ele está comigo, contigo mesmo na dor. Amém? Mas agora os meus olhos te veem. Agora eu te conheço. Agora eu te sinto. A gente senta para almoçar junto. A gente vai dormir junto. A gente acorda junto. A gente toma café junto. A gente viaja junto. É isso, amados. Puxa, você orou hoje? Ah, eu esqueci, estava tão corrido. Irmão, convida ele para sair. Quando você está saindo atrasado, já vai falando. Não precisa fechar o olho para falar com ele. Vai andando e falando. Quem é que nunca perdeu a hora, né? Puxa, eu não vou conseguir orar hoje. Como assim? Oração não é o que a gente fala, né? Eu gosto do Ariovaldo Ramos, que ele vai dizer: oração é o lugar para onde a gente vai. É a presença dele. A oração é isso, é ir para lá e se jogar nos pés dele e falar assim: olha, tá ruim. Vai melhorar quando? Eu estou mal. Quando é que eu vou ficar bem? Vai falando, ele está ali. Desliga o rádio do carro, vai falando, vai chorando. Vai contando para ele qual que é o problema. Pode ser que você vai chegar melhor. Porque você estava falando com ele, ele está ali. Ele está conosco. Não é que Jó entendeu tudo, amados. Não é que a dor foi explicada. É que Deus se tornou real para Jó. E de uma maneira que nenhum sermão, nenhum livro, nenhum amigo vai conseguir fazer isso com você. É só Deus. O sofrimento fez isso. Mas não se esqueça, não é Deus quem causa o sofrimento. O sofrimento é para nos ensinar. O sofrimento nos aproxima dele. É melhor você ir no banquete ou no velório? Lembra do Provérbios? Do sábio Salomão? Talvez você esteja aqui hoje nessas condições, com a fé só dos ouvidos, a fé que a gente aprendeu, que a gente herdou, que sabe de cor. E eu não estou dizendo que ela é ruim, mas talvez Deus esteja te convidando a essa experiência direta, a partir daquilo que você está vivendo, para uma fé diferente, aquela fé que vem.
E para a gente finalizar, amados, Deus chama os 3 amigos, que eram os melhores teólogos, que conheciam o texto, mas não conhecia o Deus de que eles estavam falando. Jó 42:7 diz assim: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Os amigos foram lá para defender Deus diante de Jó. Deus não precisa de defesa. A gente muitas vezes está querendo defender Deus. Falaram isso lá no carnaval. Falaram isso lá na parada gay. Falaram isso não sei aonde. E daí, irmão? Deus sabe se defender. Deus ama tanto Ele que você está dizendo que Ele blasfemou, quanto ama a gente. Olha lá. Os amigos de Jó queriam defender Jó, mas queriam massacrar Jó. Queriam defender Deus na realidade. Aí Deus chega e fala assim: vem cá esses 3 bonitinhos aí que diz que me conhece e não conhece nada. Jó é que me conhece. Eles foram reprovados. Jó, que questionou, gritou, exigiu resposta, foi aprovado. Por quê? Porque foi no lugar certo. Falar com a pessoa certa. E não falar da pessoa, como os amigos deles queriam. Por quê? Porque os amigos de Jó estavam falando em nome de Deus, estavam querendo usar Deus. Não use Deus, amado. Fala em seu nome. Não fale em nome de Deus. Se você não tem certeza, não fale. Lembra lá uma das leis do Decálogo? Não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Eles não estavam interessados em Jó. Eles estavam interessados na sua teologia funcionando. Olha, Jó, está registrado aqui, você pisou na bola. Deus era para eles só uma ferramenta para eles argumentar. É assim que Deus é para a gente? Lógico que não, né? Não pode. E Jó mesmo na raiva, ele estava interessado com Deus, estava ali chorando, questionando, mas estava lá questionando para Deus. Não era chorar me engano, olha o que Deus fez comigo. Não, é Senhor, o Senhor fez isso comigo. Eu quero esse tribunal, eu quero, como eu queria ir nesse tribunal contigo. Então, amado, Deus prefere o grito honesto ao hino ensaiado. Prefere a oração que dói à oração que encena. Prefere ser confrontado a ser usado como argumento para calar o irmão que sofre. Não tem nada para falar para o irmão que sofre? Só sente com ele e continue lá. Então isso é um recado de Deus para a gente, a partir do texto de Jó. Para a maneira como tratamos quem sofre. Para a maneira como falamos sobre Deus nos momentos difíceis. Você conhece Deus? Ou você conhece sobre Ele? É uma grande diferença. Jó, ele saiu com essa experiência e sem ter todas as respostas. Nós não teremos todas as respostas. E não tem nenhum problema fazer todas as perguntas. Deus não tem problema com isso. Faça todas as perguntas, mas não se esqueça, não vai ter todas as respostas, mas vai ter aquele que vai se aproximar de você e falar assim: você entendeu? Não entendi nada, Senhor, mas só o fato do Senhor estar aqui valeu. Não quero nem entender mais. Só pelo fato do Senhor estar aqui agora, neste meu sofrimento comigo, nem quero entender mais nada. Só continua comigo, Senhor. É só isso. Curva a tua cabeça, amados. Pai, no nome de Jesus te louvo, te adoro e te bendigo, porque o Senhor nos chamou para viver da maneira, Senhor, que te agrada. Nós vivemos, Senhor, em um mundo caótico, a gente vive cheio de questões, a partir dos nossos problemas, mas, Senhor, que a gente possa abrir o coração, para que a gente possa
convidar o Senhor para dentro da nossa vida, para convidar o Senhor para os nossos problemas, para a nossa dificuldade, mas para que a gente possa ter essa experiência com o Senhor, de viver de fato com o Senhor. Que a tua igreja, Senhor, possa pensar nisso, saber a importância que é conhecer o Senhor, mesmo sem ter todas as respostas que a gente precisa, Pai. Pai, em nome de Jesus, cuida de cada um de nós, de cada um daqueles que estão, Senhor, com problemas e buscando a resposta. É no nome de Jesus que oramos e te agradecemos, Pai. Muito obrigado.